Olá, Estrela Divina, tudo bom com vocês? É uma alegria estar aqui nesse momento para compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história religiosa com vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha religião, né? Gente, eu não vou falar da minha vida pessoal, nem da minha vida de trabalho, essas coisas. Vou falar tão somente da minha vida religiosa, tá certo? É claro que naquele momento ou outro a gente vai acabar tendo que misturar alguma coisinha aqui e outra ali, né? Não tem como escapar muito disso. Mas eu vou procurar me concentrar no que é religioso na minha vida, tá certo? Então, assim, iniciando, eu sou uma pessoa de família católica, né? Todos na minha família são católicas, com exceção de uma tia, que ela é ubandista, né? Então aquilo assim, sempre perto da minha família, apesar dela morar muito longe, no interior, o pessoal mora na capital, mas volta e meia eu me lembro, aos 6 anos de idade, a minha mãe ia visitar ela, né? Não participava, mas assistia, né? E eu tava ali vendo aquilo e a gente acaba tendo aquilo como algo normal, né? Então eu cresci assim, misturando catolicismo com simpatias, fazia simpatias, né? Achava tranquilo aquilo ali, né? Via de forma natural aquilo ali, né? Então astrologia, signos, misticismo. Meu avô era espírita e místico, né? Então ele frequentava também uma casa o qual era misticismo, né? Eu não sei bem dizer agora o que era, mas ele lidava com a coisa de astrologia, né? Tipo um astrólogo, coisa assim. Então ele entendia muito bem dessas coisas e a gente acabava vendo aquilo ali e misturei aquilo tudo no meu catolicismo, né? E aí eu ia para a igreja, estava sempre nas missas, e tinha uma época da minha vida também que a gente pouco ia, tipo uma vez no mês. E aí até que teve uma época da minha vida também, enquanto a infância e tal, que a minha mãe sempre ia naquela novena de terça-feira aqui na minha cidade de Manaus, e novena de Aparecida, que acontece todas as terças-feiras no bairro de Aparecida. Então, até hoje a minha mãe vai sempre nessa missa, tanto é que o nome da minha irmã é Viviane do Perpétuo Socorro, porque a minha mãe é de promessa feita, né? Dificuldade na gravidez, ela acabou fazendo aquela coisa. Então, minha mãe é muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E eu nasci nessa família e cresci dentro da Igreja Católica e participava de muitas coisas na Igreja Católica, mas durante um tempo, para tentar me entender, eu tive que sair da religião católica e fui buscar entendimento em outras coisas. Então eu passei para o budismo e no budismo eu também não consegui me compreender. Saí do budismo, fiquei pouco tempo no budismo, cerca de 6 a 8 meses e não consegui me compreender. E aí eu fui para o espiritismo, só que o espiritismo que eu fui não foi Allan Kardec, né? Eu fui para uma espécie de seita, onde o meu avô já tinha pertencido, que a minha mãe já conhecia, e ia de vez em quando lá só fazer trabalhos de cura, mas nunca para participar. E aí ela disse: eu quero entrar participar, vamos comigo? Eu disse: vamos. E lá eu vivi coisas sobrenaturais, porque ali, estando num lugar que depois eu saí de lá, né? Um lugar tão místico, que vi coisas impressionantes ali, né? Assim, muito mesmo sobrenaturais. E se vocês quiserem saber o que eu vivenciei lá, que tem muito a ver com meus dons proféticos, visões, audições, lá eu vivia o que eu chamava que chamavam lá de clarividência e clareaudiência, né? Que era realmente ter o contato direto ali durante os trabalhos. E eu queria antes entender os meus sonhos, entender as coisas que aconteciam comigo. Só que a explicação disso tudo estava lá na frente, aos meus 12 anos de idade. Mas eu nunca liguei as coisas de uma coisa com a outra e buscava coisas que não tinham nada a ver com a minha vida. Realmente com o que eu tinha, que era dom profético. E eu achava que eu tinha dons espirituais, que eu precisava desenvolver espiritualidade dentro do espiritismo e não dentro de um relacionamento com Deus. Digo assim, que é o que eu tenho hoje, né? Então, tudo começou quando eu tinha 12 anos de idade, que eu adormeci durante o dia em casa. E eu tive um sonho, eu sonhei com o céu. Eu sonhei com os anjos
e eu sonhei com o trono de Jesus Cristo. Eu vi Jesus Cristo pela primeira vez na minha vida. Sendo que eu vim assim de uma infância em que eu tinha tanto medo dele e medo de Deus. Isso me atrapalhou muito, porque eu vim de uma família que minha mãe dizia assim: olha, Deus vai te castigar, viu? Olha, Deus está chorando lágrimas de sangue e eu estou chorando também dentro de mim, porque você está brincando demais na rua, tuas tias estão reclamando demais de você. Eu era uma criança que eu gostava muito, gente, com meus 8 anos de idade, naquela época podia, né? Hoje em dia não pode mais, mas naquela época podia brincar na rua. Então brincava de amarelinha na rua, brincava de manja-esconde, de tudo na rua, gente. Tinha um barrancão lá em casa, eu colocava aqueles papelão enorme assim, saía descendo ali naquela. Então a minha infância foi desse jeito. Só que quando a minha mãe chegava em casa, eu apanhava muito. Por quê? Porque eu não podia ir, porque minha mãe não estava em casa e tinha medo que a gente ficasse sozinho na rua e acontecesse alguma coisa, né? Então as minhas tias falavam e a minha mãe peia em mim. Então eu cresci assim: olha, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. Então eu tinha muito aquilo, eu tinha medo. Quando eu passava, a minha mãe sempre colocou aquelas imagens, até hoje eu lembro, catálogos de um lado e outro do corredor da casa com a imagem de Jesus Cristo. Então quando eu era criancinha pequena, assim, tipo meus 6 anos, 7, 8 anos de idade, eu passava olhando por aquilo ali com muito medo, né? E não era temor, gente, era medo mesmo, era pavor mesmo, porque ele ia ali naquele momento me incendiar, né? Então tinha realmente medo. E eu orava porque ela dizia assim e me ensinava a orar, mas na realidade eu tinha medo, pavor, que eu olhava às vezes, eu via os olhos dele se mexer para cima de mim, para lá e para cá, para lá e para cá naquela imagem, para vocês verem o quanto que era o terror na minha cabeça e o medo realmente, né? E quando, voltando para o meu sonho, que a gente vai voltar aqui agora, que isso aqui foi muito, muito importante, foi quando eu passei a ter uma relação mais amigável com Deus, porque até então era de medo, terror, pavor, né? E sempre me achando uma pessoa horrível, terrível, que não era ali digna, mas orava, porque tinha que orar, mas que não era digna de Deus, né? Era muito pecadora. E aí, quando eu vi os céus, eu vi os anjos e eu vi Jesus Cristo no meu sonho, então eu acordei de repente. E quando eu acordei, o meu corpo estava todo formigando, energizado, como se eu tivesse ligado na tomada. Então aquilo muito forte, e eu abri os olhos. Isso à tarde na minha casa, eu realmente não foi mais um sonho. Aí eu realmente abri os olhos, saí, acordei e vi uma mão. Eu estava deitada para esse lado esquerdo do meu corpo e vi uma mão aqui, exatamente aqui, uma mão grande, muito grande, e eu escutei a voz dizendo: eu sou o teu Deus. Naquele momento eu senti uma paz e fiquei ali quietinha, curtindo aquele momento. E ali eu me relacionei com Deus verdadeiramente, né? Então passou aquele momento e tal, tudo, eu consegui me movimentar de novo, que até então me sentia um pouco paralisada, porque meu corpo estava todo energizado, né? Então eu voltei dali e eu estava extasiada, eu me sentia feliz, eu chorava, eu me sentia, até agora, gente, eu tô lembrando aqui, eu tô cheia de água aqui nos meus olhos, que foi um momento realmente muito marcante na minha vida. Ali foi o Espírito Santo de Deus na minha vida, e ali Deus não veio à toa na minha vida, gente. Naquele momento ali, Ele veio me trazer dons proféticos, que eu passei a minha vida inteira sem entender o que eu tinha. Porque a partir desse dia, desse momento, eu comecei a ter visões de algo que ia acontecer. Eu passei a ter sonhos proféticos de coisas que iriam acontecer. Passei a ter muito déjà vu. E passei a escutar também vozes do Espírito Santo. Mas até então eu tinha medo, porque eu não sabia o que eu estava escutando. Eu não sabia se aquilo era de Deus ou não era. Eu não sabia se eu estava tendo uma tentação do diabo ou não. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E infelizmente eu não tive ajuda assim de ninguém, porque sempre que eu contava todo mundo ouvia e era normalzinho, mas ninguém chegava para mim para me explicar nada. Que aquilo era um dom do Espírito Santo de Deus, que aquilo era algo, eu fui até compreendendo e
fui ficando mais velha, né? Mas até então, se vocês imaginam, assim como na vida de todo profeta tem alguma história para contar. Seja de passou por algum perigo de morte, passei também, tá, gente? Passei também. Sendo que passou por algum problema sobrenatural, passei também, gente, coisa assim sobrenatural, e que minha família, assim, de testemunha, amigos de testemunha, e algo assim muito, realmente muito extraordinário na minha vida. E foi muito difícil me encontrar, porque a partir daquele momento ali eu saí catando religiões, e entrava numa religião, saía, não dava certo, entrava na outra, não encontrava o que eu precisava realmente encontrar, saía, entrava outra, mas acabava sempre voltando para o que era o meu berço materno, que era o que? O catolicismo. Acabava sempre voltando. Então eu experimentei budismo, eu experimentei o espiritismo, como eu contei para vocês, essa jornada aí que foi no Vale do Amanhecer, né? E aí eu entendi que estava errado, porque eu era muito, extremamente sensível. E aconteceu uma coisa tremenda enquanto eu estava lá dentro, que foi o divisor de águas. E aí eu percebi, não, isso aqui não é o meu lugar. E aí eu saí, né? E aí voltei para o catolicismo. Só que quando eu cheguei lá, infelizmente, gente, a gente escuta muitas coisas erradas, né? Então, eu voltei muito forte, eu orava sempre. Eu estava com meus 25 anos, eu estava com meus 19 anos, quando eu voltei para a igreja, né? E eu frequentava sempre, eu ainda não era aquela pessoa que estava ali dentro, mas eu estava sempre nas missas, orava 3 vezes por dia, sempre estava de joelhos orando e tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, e permanecia assim durante algum tempo da minha vida, alguns anos da minha vida. Aí até que quando eu estava me confessando com o padre, ele falou, nossa, você ora demais durante o dia, você está sempre se sentindo assim, alguma coisa culpada, isso, eu acho que você tem que relaxar mais e viver mais a tua vida. Então eu tive esse conselho do padre, que eu parasse de orar, e que eu estava em excesso com as coisas, e quando na realidade era Deus quem fazia aquilo comigo. Por quê? Porque eu precisava sim estar debaixo da presença árdua dele. Por quê? Porque eu tinha um dom, o dom que ele tinha me dado naquele dia, e que eu já tinha descoberto ele, porque eu fui pro espiritismo, né? E lá eu descobri um dom de doutrinar. Então eu fazia doutrinação dentro lá do espiritismo. Então acredito que vocês já entenderam, né? Eu tô falando para vocês aqui que eu até posso contar essa história, o que aconteceu lá comigo, como foi tudo isso, como foi esse dom, como foi que eu descobri isso tudo. Mas isso aí é outra história, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo e não tem condições de continuar com ele, né? E se vocês quiserem saber, coloque aqui nos comentários, gente, coloque aí, eu vou ver o comentário de vocês e a gente pode falar sobre isso, tá? O que aconteceu lá no Vale do Amanhecer. Se alguém pesquisar aí, o Vale do Amanhecer é um lugar assim, fora do normal mesmo, e coisas fora do normal acontecem lá dentro. E assim, eu fui ouvir o conselho do padre, e aí eu parei, porque vi que eu estava demais, eu podia estar realmente exagerando, e Deus não era aquilo, né? Então eu acabei ficando naquele momento, na realidade foi desprotegida, o conselho não foi bom. E aí eu comecei a ter problemas na minha vida, eu comecei a ser atacada pelo diabo. E quando eu digo assim, atacada, não é de forma, quando eu falo atacada, é atacada mesmo, né? Porque aconteceu coisas sobrenaturais comigo, que eu ainda venho parar para contar essas coisas aqui com você. E aí eu tentava entender, porque eu era tão perseguida, eu não entendia, que eu chorava e eu ficava em desespero e eu não sabia o que fazer. Então, eu me lembro muito bem de um dia que eu tive que procurar ajuda de uma tia minha, que eu tenho uma tia que ela é muito forte na fé, né? E eu tive que pedir ajuda dela para eu parar de ser obsediada, né? E aí eu pensava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu disse, mas como? Eu estou em pecado, o que eu faço de errado? Porque eu vivo a minha vida assim, é uma vida que eu imagino que está tudo certinho, está tudo direitinho. Então o que pode estar de errado ali?
e coisas, e mais coisas, e mais coisas. Até que uma época eu virei realmente a minha cabeça e comecei a sair, comecei a ir pra festa, e aí a perseguição acabou. Incrível. Aí eu achava que o que eu faltava pra mim realmente era o que as pessoas diziam, relaxamento. E aí eu imaginei que era aquilo, aí comecei a ter minha vida normal, tal, e casei também depois e tive minha filha, e a minha vida deu continuidade e tal, e parou aquelas coisas, as perseguições, parou tudo isso e tal. Aí até que uma amiga minha teve um problema, né? E aí ela disse pra mim, Liz, eu não consigo me separar, eu tô sofrendo muito, né? E foi quando eu estava lá, foi na época, né? Voltando lá pra época do Vale do Amanhecer, ela disse pra mim, eu tô sofrendo muito. E o meu marido é uma pessoa assim, 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 e eu não consigo me desvencilhar dele, eu não consigo largar ele, eu não sei o que eu posso fazer. Aí eu disse pra ela, eu vou colocar ele lá na mesa branca. E aí foi quando eu tive o primeiro problema, que eu acredito que foi na minha vida, mas eu descobri um dom na realidade. Porque eu acho que tudo que Deus coloca na vida da gente tem um propósito. Tem um propósito que só é dele na nossa vida. Então foi ali que eu descobri que eu tinha um dom de desobsediar. Porque os dons proféticos, a maioria deles são dons de interpretação de sonhos, né? Mas o meu é um dom de desobsediar, ou seja, de expulsar demônios. Então, por que eu tinha problemas tão grandes na minha vida de obsediar, de estar obsediada, porque eles implicavam muito comigo. De chegar assim a ponto, eu vou contar uma história aqui só para vocês, para que vocês entendam um pouquinho o que acontecia comigo, tá? Acho que eu contando essa história já dá para entender e depois eu venho para contar a história do Vale do Amanhecer, tá bom? Eu prometo que eu conto essa história. Eu estava no meu trabalho, eu estava na época no Pará, numa cidade chamada Urilândia do Norte, e lá eu tive uma colega de trabalho, eu morava dentro de um staff. Staff é aquele lugar, é uma espécie de acampamento, né, de todos os funcionários. Então eram 350 funcionários morando ali, né? Então eu morava no último quarto sozinha e aí disseram para uma moça que estava fazendo aniversário que tinha alguém lá que sabia fazer escova, fazer chapinha, cuidar bem do cabelo e tal. E aí essa moça veio me procurar porque ela ia fazer festa de aniversário e, gente, não tinha ninguém lá de distância, assim, não tinha cabeleireiro, não tinha nada, não tinha ninguém. Era uma cidadezinha assim muito pequenininha mesmo, né? Então ela foi lá comigo e disse, você pode, por favor, fazer uma escova e uma chapinha no meu cabelo? E simplesmente quando essa mulher entrou, eu vi vindo atrás dela, junto com ela, aquele espírito. Eu vi, porque eu via, eu passei a ver, passei a ter visões, passei a escutar. Então ele veio junto com ela e ele já veio naquele momento ali insultando comigo, implicando comigo e me afrontando e me empurrando, inclusive. E era uma coisa que estava nela e que eu não tinha nada a ver e que as pessoas em volta, ninguém estava vendo aquilo, mas eu sozinha via. E quando eu senti nela, era um espírito de prostituição muito forte, e estava ali com raiva e com ódio de mim e dizia para mim para largar ela, mandar ele embora, que ele queria sair de lá. Aí mas o que eu vou falar para essa moça? Eu vou mandar ela embora, vai embora do meu quarto sem... Eu disse, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu não sei nem o que fazer. E ela com o cabelo todo molhado, toda feliz, sentou lá na cadeira e disse, que bom, você vai secar meu cabelo, para fazer uns cachinhos nela, as coisas. Aí eu, meu Deus, o que eu faço? Aí eu peguei o meu secador e liguei na tomada. Quando eu vim ligar, eu senti só pancada assim na minha mão e ele caiu no chão e explodiu assim, foi fogo, que ela olhou assustada, toda assustada. O que foi que houve? Que pena, né? Poxa, tocou fogo. Eu tava fazendo aqui, tocou fogo na minha mão o secador e agora, infelizmente, né, você vai ter que ir embora porque não tem mais como. E ele muito raivoso, aquela boca horrível que eu vi. E aí foi embora junto com ela e eu, graças a Deus, meu pai, fechei aquilo ali e eu desesperada ali dentro do meu quarto
e não sabia o que fazer, e não sabia o que fazer. Eu disse, o que é isso, meu Deus? E conversando com Deus, e pedindo para eu nunca mais ver aquilo, e pedindo, não sabia o que fazer, não sabia o... Então, eu lido com essas coisas muito normalmente hoje, para mim, sabe? Eu sou muito tranquila em relação a isso agora, mas naquela época, eu tive muito medo, eu tive muito terror, pavor, aquela coisa, foi assim, uma das primeiras vezes que eu vi tão forte a coisa assim, perto de mim. E ali eu vim entender, depois que eu entrei no Vale do Amanhecer, que eu sabia manusear aquilo ali e elevar. Só que eu imaginava que eram espíritos, que eram pessoas mortas. E na realidade, depois eu vim descobrir que eram demônios, realmente. E eu tive essa dificuldade durante toda a minha vida. E essa perseguição durante toda a minha vida, né? E não sabia exatamente lidar com isso. Então, eu acredito que não tem muito tempo de lá para cá que eu comecei realmente a trabalhar da maneira correta, porque eu continuei no catolicismo, só que aquilo ali infelizmente não me ajudou. Mesmo eu estando dentro da igreja, eu ainda sentia perseguições e sentia também muita tristeza, porque eu queria viver. Eu fui para a igreja porque eu sentia a necessidade de estar ali, porque eu era muito perseguida. Mas quando eu chegava na igreja, que eu começava os meus trabalhos, que eu comecei e logo me passaram de ministra para eu subir de cargo lá dentro da igreja, né, que comanda os ministros, para supervisora dos ministros, coordenadora, me lembro muito bem, olha, isso mesmo, a palavra é coordenadora dos ministros. Então, logo eu estava ali, né, e as coisas assim não paravam de acontecer comigo, as coisas sobrenaturais não paravam de acontecer. E era um tempo que eu queria, eu quero viver, então vou largar isso aqui. Eu já estava 5 anos na igreja e eu tinha uma conduta ilibada, correta, certinha, porque eu digo que se é para eu estar na igreja, é para eu estar na igreja direito, não é para eu estar na igreja torta, não. Então, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim, sim, você quer viver, quer namorar, quer fazer isso, não precisa tu sair da igreja, nem largar teu carro, nada, pode fazer tudo isso. Eu disse, não, se eu estou na igreja, esse pensamento, essa conduta eu tinha, eu tenho que fazer tudo bonitinho, tudo certinho, se eu quero estar aqui. Então eu larguei e abandonei mesmo. Eu me lembro que nessa época eu fui embora, larguei a igreja em Manaus, aqui é São Bento, em que eu era ministra e coordenadora, e fui embora para o sul do país, para Curitiba. Então eu fiquei lá aproximadamente 8 meses ou um pouco mais, e para me afastar mesmo e para tentar me entender melhor, me compreender melhor e tentar entender o que estava acontecendo comigo. Na realidade eu fugi, né? Eu fugi de tudo, fugi. E passou esse tempo, eu resolvi voltar para Manaus, né? Vim embora novamente e disse, não, agora eu não quero mais nada, eu não quero igreja nenhuma, eu não quero estar em lugar nenhum, eu quero ficar sozinha, quero tentar me entender, me compreender. E aí aconteceu que finalmente na minha vida apareceu um vídeo, uma sugestão de um vídeo de um profeta este chamado Vinícius Iracete. E aí ele começou a fazer oração e começou a falar sobre coisas que aconteciam comigo. Falava sobre visões que aconteciam comigo, falava sobre vozes que acontecia comigo, falava que tudo aquilo era um dom do Espírito Santo falando comigo, mas que eu não entendia e fui buscar minha vida inteira em lugares errados. E aí ele começou a orar pela manhã, às 6 horas da manhã, que aqui em Manaus, imagina, gente, era 5 horas da manhã. Eu disse, eu tenho que acordar para escutar essa oração. E 5 horas da tarde, eu disse, eu tenho que acordar também para escutar essa oração. E eu tenho que estar, né, acordar já, às 5 horas da tarde eu tenho que estar com tudo meu terminado, bonitinho, para eu escutar essa oração. E aí eu comecei aí essa, quase que uma peregrinação, assim, porque era como se fosse, né, porque era todos os dias que eu tinha que fazer aquela oração, de manhã e de tarde, para eu obter conhecimento de mim mesma, para eu me compreender, para eu me entender. Então, quando ele falava ali sobre o mundo sobrenatural, sobre os dons proféticos, falava sobre sonhos,
falava sobre o entendimento da palavra, o que Deus queria de mim ali naquele momento. Aí eu fui, gente, compreendendo, eu fui entendendo as coisas, e aí o tempo foi passando. Quando eu vi, do nada, aconteceu que eu ouvi depois de uma pessoa que falou que estudos científicos comprovam que você ouvir a palavra de Deus três vezes por semana, até 3 vezes por semana, muda o ser humano, muda essa pessoa, transforma ela numa pessoa melhor, né? Mas se você ouvir 2 vezes, não transforma. Ouvir 1 vez na semana, não transforma. Você imagina, quando eu era católica, de algumas situações que ia para a igreja 1 vez no mês só, né? Então, realmente eu estava certa naquele início em que eu orava 3 vezes ao dia, mas infelizmente eu não encontrei o padre certo na minha frente, porque eu tenho certeza que eu fui infeliz ali, mas eu poderia ter pego uma pessoa que não tem essas ideias, que não ia colocar isso na minha cabeça, que aquele padre colocou, que eu não deveria orar, que eu orava demais, que eu era meio fanática, que eu não precisava daquilo, que aquilo era para padres e freiras e não para mim, que eu era só ali um membro da igreja, que eu não fazia parte do clero, que eu orava como se eu fizesse parte do clero, que eu era exagerada, né? E na realidade eu acabei foi desprotegida com aquilo. Mas, enfim, né? Ali eu comecei a me encontrar pela primeira vez na minha vida, ouvir o que realmente era, como era. Então as circunstâncias, as situações em que eu estava colocada ali, eu comecei a me compreender no mundo, e começou a expansão da minha mente, da minha consciência. Só que antes disso eu já tinha sofrido muito, tá, gente? Vocês não sabem aí o que aconteceu comigo, não. Anterior a isso, eu comecei a ler, tentando entender as coisas, né? Eu fui cair em livros apócrifos, acredito que é esse o nome, e que fala de outros evangelhos, né? Então, outros evangelhos, evangelho de Jesus Cristo, evangelho de Madalena, evangelho de Apocalipse de Paulo, de evangelho de São Tomé. Então, coisas assim, e eu ia lendo, e aquilo ali acabou mexendo comigo, mexendo com a minha fé. E aí eu comecei a ler obras que falavam sobre Jesus Cristo. E aí acabei entendendo na minha mente que Jesus Cristo tinha passado na Terra como um profeta, ou que ele nem tinha existido, quando na realidade historicamente não se sabia da história dele, que não era comprovado, que a Bíblia era fantasia, que era cheia de histórias, de mitos e histórias que não existiam, que a história de Jó não era real, verdadeira, que Provérbios não tinha sido escrito. Passei a ouvir um monte de bobagens que só me deixaram descrente. Aí o que aconteceu? A minha fé abalou. No que a minha fé abalou, aí aconteceu outra coisa nesse momento, que eu tenho que contar outro vídeo, gente. Esse aqui, olha aqui, já está com 30 minutos, então não tem condições da gente continuar. Então aconteceu algo também sobrenatural, que eu conheci uma pessoa, que foi um namorado meu, que, gente, ele fez algo de terrível para mim, terrível mesmo, espiritualmente falando, e isso abalou e quase acaba com a minha vida. Eu quase perdi a vida por causa deste meu namorado. Então um testemunho assim é tremendo, coisa assim para, sabe, para vocês ouvirem. Não dá aqui para nesse vídeo, somente nesse vídeo, falar sobre isso. Tem aquela história lá do Vai Conhecer, essa outra história aqui. Então, coisas muito assim, muito sobrenaturais, realmente, do que aconteceu comigo. E como testemunha, toda a minha família, amigos, tudo, para dizer que o que passou comigo, apesar de parecer assim, inacreditável, mas todos viram e estavam comigo no momento, né? E assim, graças a Deus, eu consegui me livrar desse problema, desse meu ex-namorado, e tudo ficou pra lá, ficou pra trás. Eu consegui me recompor, eu consegui voltar à minha fé, deixar de acreditar naquelas loucuras, né, que eu acreditava, que cheguei a acreditar naquela minha pesquisa, naqueles meus estudos, naquelas minhas coisas, tentando me entender. E aí eu conheci esse profeta, Vinícius Iracete, o qual, graças a Deus, trouxe para minha vida compreensão, entendimento, discernimento, sabedoria, expansão da consciência. E aí eu consegui, graças a Deus, hoje ter a mansidão do Espírito,
a fé inabalável, graças a Deus, a crença real e verdadeira de que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e o Senhor e Salvador da minha família e o teu. E é por esse motivo que eu estou aqui nesse momento agora, com esse canal, e trouxe isso tudo e desenvolvendo agora de forma mais sábia, mais esse meu dom maravilhoso que Deus me deu, na realidade, eu desenvolvi uma técnica, hoje eu desenvolvi uma técnica de desobsediar a pessoa, de tirar os demônios da pessoa, que esse é o meu dom. Nossa, igreja, que dom estranho, que dom esquisito, o que é isso? Que raio que tu faz? É exatamente isso. Eu comecei elevando eles, mas eles... gente, é a loucura de falar mesmo, né? Mas eu tenho que falar, porque é a minha vida, né? Então, quando é feito, por exemplo, a Igreja Católica, ela trabalha com o que chamam de exorcismo, né? E, por exemplo, a igreja evangélica, ela expulsa demônios, fala dessa forma, né? Então, eu, se continuasse na Igreja Católica, não ia poder exercer o que eu faço, realmente. Fui levada mesmo, sabe aquela coisa que você não busca, que é uma coisa sem querer na tua vida? E eu fui levada para o ramo do evangélico, para o caminho do evangélico, o evangelismo. Hoje em dia eu sou crente evangélica, né? Falo com muito orgulho hoje em dia, porque eu pude aqui desenvolver esse meu dom de forma genuína, de forma melhor, né? E hoje eu faço isso com muita tranquilidade, com muita segurança, de forma muito amorosa, né? Porque compreendi muitas coisas que eu não entendia pra lá, achando que isso era morte, que era morto. E hoje eu sei que são demônios, mas que eles podem ser trabalhados e que Deus quer que eles sejam trabalhados. E que não é mais só retira demônios, joga pra lá. Que não, eles têm que ser trabalhados amorosamente, que eles evoluem. Eles evoluem, acreditem, eles evoluem. Então é isso que eu faço. Então eu trabalho isso aí e trabalho de forma rápida. De forma rápida. Eu chego a levar 1 dia, 2 dias para conseguir fazer. Então os céus se abrem, eles são colhidos com muito amor. E isso é o meu dom. E eu sou muito feliz porque Deus me escolheu, né? Às vezes é complicado, porque eu digo por isso que eu moro sozinha, porque às vezes dentro de casa, quando eu tenho que fazer isso, então o lugar pode ficar abalado, mas eu não me abalo. E quem estiver dentro da casa pode estranhar o ar da casa, né? Como minha mãe já estranhou estando comigo aqui, por exemplo, né? E estranhou. Mas eu, graças a Deus, lidei com aquilo já na mesma hora, no mesmo momento. E aí quando ela, nossa, agora já tá tudo bem. Eu disse, pois é, já tá tudo bem. Eu disse pra senhora que ia ficar tudo bem. Mas é difícil lidar com isso, né? É realmente algo assim extraordinário, algo sobrenatural, mas o qual eu agradeço muito, muito mesmo a Deus. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, porque mudou o som. Deixa eu baixar aqui, pra minha voz ficar mais sobressaída que o som, né? Então é isso, né? Eu sou essa pessoa, né, que pode parecer um pouco estranha aí, mas precisa sim de pessoas como eu. E assim como eu, existem muitas outras pessoas no mundo também. E nós, quando nos descobrimos, a gente tem que abraçar isso. E abraçar com muito amor, porque é um dom que Deus nos deu. E é algo que nós podemos fazer pelo outro. Você imagina uma pessoa que está ali naquele momento sofrendo, porque o obsediamento ele é horrível, terrível, faz a pessoa ter mudanças de comportamento, faz a pessoa ter momentos de loucura, faz a pessoa ter doenças físicas que foram colocadas lá, que na realidade não é dela, faz as pessoas terem comportamentos estranhos. E você poder chegar lá naquele momento com aquela pessoa que está sofrendo tanto, passando por tudo aquilo, poder aliviar o sofrimento dela, aquilo que ela está passando. E deixar a pessoa segura, e também você está segura, porque Deus me ajudou, Deus me desenvolveu a técnica, eu sozinha consegui fazer, né?
E aí fiz de um jeito, meio que não deu muito certo a primeira vez, totalmente aquela loucura que eu fiz no Vale do Amanhecer, e fui perseguida. E mesmo sem estar no Vale do Amanhecer, antes eu já era perseguida e passei a ser depois também. E aí hoje eu saber conduzir eles para o lugar certo, onde eles devem ir. E aí eles não ficam mais, porque o padre, quando ele faz isso, ele se afasta durante o período de um mês. Durante um mês ele fica sozinho num lugar e apenas a comida é levada para ele e ele fica em oração e coisas acontecem com ele ali, naquele momento. E eu consegui, graças a Deus, desenvolver através de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, uma técnica o qual eu não sofro, eu não fico desse jeito, eu não sou tentada e nem a própria pessoa é, e nem acontece com a minha família, né? Porque logo no começo também eles foram atrás de pessoas da minha família, né? Eu me lembro que a minha filha chegou comigo: mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Isso, assim. E eu abraçar minha filha e pensando: isso tudo é culpa minha, meu Deus, eu tenho que me livrar disso. Isso não é, a gente pensa que não é um dom, não é uma coisa boa, porque no começo foi desesperador. Mas hoje eu lido com isso de forma muito leve, muito tranquila, graças a Deus. E é isso, gente. O vídeo desse longo, eu vou tentar diminuir, deixar ele mais rapidinho, assim, acelerar a voz, sei lá o que, para diminuir 40 minutos. A gente vai encerrando aqui. Eu nem sei se eu vou depois fazer a primeira parte, segunda parte, sei lá, se eu vou botar ele inteiro assim ou não. Mas, bom, essa é uma história. E se vocês quiserem saber os detalhes dela, coloquem aqui nos comentários, que eu faço vídeo contando essa história na época com meu namorado, contando a história na época no Vale do Amanhecer, contando a experiência que eu tive também com essa minha amiga, que é a minha amiga que veio falar pra mim que ela estava com problema com o esposo e não conseguia largar dele. E eu vi que era obsediamento, cheguei lá para libertar ela e foi... Gente, é uma história atrás da outra, realmente, para hoje eu ser quem eu sou. Essa pessoa feliz, alegre, satisfeita com a vida, cheia de vida, tranquila, segura de mim, segura daquilo que eu faço, feliz com o dom que Deus me deu. E é isso, gente. Amém.